Presidente, eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, para trocar com os meus pares e com aqueles que nos ouvem alguns pensamentos a respeito do nosso país, a respeito da nossa vida enquanto nação. Acho que todos nós brasileiros, desde a juventude, sempre sonhamos com um país melhor, com um país mais organizado, com um país mais justo, com um país sem inflação, com um país com empregos. E é claro que para ter um país assim, nós precisamos de boas políticas. O que é a política, senão a forma como a sociedade se organiza para viver? Política é isso. Políticas são as leis que regem o nosso dia a dia, que regem a nossa vida, que torna mais fácil abrir uma empresa, que torna mais fácil fechar uma empresa, que torna mais simples ir para a faculdade, que torna mais seguro andar pelas ruas, que nos dá mais acesso à alimentação, à saúde. Isso é política. Isso é o que nos faz admirar países da Europa, isso é o que nos faz admirar países dos Estados Unidos, como os Estados Unidos e outros países. E nós nos perguntamos sempre por que o Brasil não é melhor do que é? Por que nós não temos aqui uma justiça mais ágil, que se resolve em duas instâncias, como temos em outros lugares? Na maioria dos países do mundo, não é? Quem é condenado em primeira instância já vai para a cadeia. Aqui não. Aqui precisa ser condenado na 10ª instância, se é que existe a 10ª instância. Mas vai para a segunda, vai para a terceira, vai para o Supremo. Enfim, nós sabemos como é a nossa justiça. Aí falam de impostos. Por que os nossos impostos não são mais simples? Por que não são mais transparentes? Por que os impostos estão escondidos no preço das coisas que compramos? E por que nós não temos consciência de quanto estamos pagando de impostos quando, por exemplo, enchemos o tanque do carro? Mais da metade do que a gente paga no posto de gasolina não é combustível, são impostos. Só que isso não está claro. Por que tantos privilégios para alguns? Por quê? Por quê? Porque o povo não pode mais. E aí eu vim aqui para o Senado em busca dessas respostas, em busca de tentar, com lógica, com boa vontade, com raciocínio, contribuir de alguma forma. Não vim fazer carreira, não tenho mais idade para fazer carreira em coisa nenhuma. Disse quando era candidato que seria candidato para um único mandato. E quando acabar esse mandato eu não estarei mais na política. Foi isso que eu prometi ao povo quando fui candidato. E eu vou cumprir. Não vim fazer carreira. Vim aqui tentar fazer alguma coisa de construtivo para esse país. Estou tentando, estou aprendendo de cabelo branco e aprendendo todo dia. E aí eu me pergunto sempre assim, o que está acontecendo? Por que nós voltamos do recesso e está tudo parado? Parece que nós não voltamos do recesso, parece que o recesso continua. O que está acontecendo com o arcabouço fiscal, que era tão importante até um dia desse, e que agora está lá na Câmara, e está na imprensa hoje, que ontem o presidente da Câmara fez a pauta da Câmara, e o arcabouço fiscal ficou de fora. Não vão votar o arcabouço fiscal. O que está acontecendo com a reforma tributária que foi aprovada com tanta pressa lá na Câmara e que até hoje não chegou no Senado o texto daquilo que foi aprovado? Está tudo parado lá na Câmara. Ah, lá as coisas estão paradas porque está havendo negociação sobre alguns ministérios que alguns partidos ou chamado Centrão quer, ou que o presidente da Câmara quer. E por que querem ministérios? Por que querem ministérios? É por puro patriotismo? É porque vão fazer uma administração brilhante? Ou será que vão fazer negociata?
Por que querem ministério? Ministério não é um trabalho legislativo, ministério é um trabalho do executivo. Por que o legislativo quer ser executivo? Por que quer tantas emendas? Por que quer tantos cargos? E aí eu entendo por que o Brasil é o Brasil que é. Esse é um país em que a felicidade do povo é decidida com base em sentimentos mesquinhos. Grandes coisas ficam sujeitas a mesquinharias. A reforma tributária, ou o arcabouço fiscal, ou a reforma do judiciário, ou a reforma política, nada disso interessa a menos que eu tenha um ministério, a menos que eu tenha algumas emendas, a menos que eu possa, de alguma forma, garantir a minha reeleição. Pobre país que ninguém ama. Quem ama o próprio umbigo não ama mais nada. Quem quer se dar bem na política, quer que o país se dê mal. Para ser estadista, a primeira coisa é renunciar ao interesse próprio e pensar no coletivo. Quem pensa só no interesse pessoal, não pensa no coletivo, não pensa. Pobre país em que todos entendem de tudo. Nós, congressistas, entendemos de tudo. Seu presidente, no século XII, não faz muito tempo, existiam só 7 disciplinas que os homens conheciam. Era o trivium e o quadrivium. O trivium era ligado à gramática, à dialética, a essas coisas. O quadrivium, a aritmética, a astronomia, a lógica, os números. E quem soubesse essas 7 disciplinas sabia tudo. Hoje as universidades americanas registram mais de 8.000 disciplinas. Hoje a ignorância se impõe o seu reconhecimento a todos nós. Eu não consigo, fui reitor de universidade, não consigo sequer citar o nome das mais de 1.000 disciplinas que ensinávamos na universidade da qual fui reitor. Muito menos das 8.000 que registram as universidades americanas. Mas nós entendemos, todos nós somos aqui peritos em tudo. Entendemos de contabilidade, entendemos de reforma tributária, entendemos de legislação, entendemos de tudo. Na verdade, a maioria de nós, como aconteceu na Câmara, passaram vários dias discutindo emendas, assunto do qual entende muito, se não me engano foram 8 bilhões de emendas liberados, discutiram emendas e votaram uma reforma tributária que é um caos. Um caos. Deixa o país em situação muito pior do que a que se encontra hoje. Não vou falar nesse assunto. Tenho grandes esperanças que o senador Eduardo Braga faça um bom trabalho. Tenho grande esperança, respeito o senador Eduardo Braga. Tenho esperança de que o Senado analise isso com técnica, com calma, que possamos realmente discutir números e não políticas soltas, não discurso emocionado. Emoção é muito boa para outras coisas, para números não serve para nada. Números não se trata com emoção, se trata com razão. E contabilidade é uma questão de números, e tributos é uma questão de números. A emoção deve ser em fazer a coisa bem feita. Tudo o que não estamos fazendo. Senhor presidente, eu faço esse desabafo porque tenho pena do Brasil. Tenho pena da forma como esse país é administrado por todos os seus poderes. É uma tristeza. Um dia, talvez, as coisas sejam diferentes. E esse discurso serve para tentar acordar alguns de que nós podemos sim ter um país melhor. Vai demorar, mas é preciso cada um construir, colocar uma pedrinha que seja, fazer alguma coisa que seja, um voto que seja. Um dia nós seremos o grande país que merecíamos ser. Muito obrigado, senhor presidente.